Do jeito que você fala, é como se eu fosse um lixo. Não é uma descrição, mas um veredito. Como se eu fosse uma abominação, a fonte de todo o mal e toda a podridão do universo. Fala pessoal, eu sou Francis Marcos Oliveira e você está no meu canal Universo Particular. Hoje eu vim trazer uma indicação de leitura e um pouco das minhas impressões de leitura desse livro maravilhoso da Lionel Shriver, essa escritora que mudou o nome dela, se não me engano, na adolescência, na vida adulta, ela não gostava do nome original dela e decidiu adotar um novo nome. Então, Lionel Shriver não é um pseudônimo, é realmente o nome da autora. E estamos falando da escritora do livro best-seller que virou filme Precisamos Falar sobre Kevin. Dessa vez eu vim trazer minhas impressões de leitura sobre O Grande Irmão. Gente, esse livro foi uma grata surpresa para mim, de verdade. Eu já havia tentado começar a leitura desse livro, acho que o ano passado, retrasado, e não tinha rolado. E dessa vez foi surpreendente. O livro conta a história da Pandora, quem narra essa história. A Pandora é uma mulher muito bem-sucedida, casada. Ela é dona de uma empresa que faz bonecos. E esses bonecos, eles tiram sátiras de pessoas. Então eu procuro a empresa da Pandora e contrato ela para fazer uma paródia do meu pai, da minha mãe, os maneirismos, as gírias, as coisas que eles dizem. E eu dou de presente para eles perceberem o quanto são irritantes em determinados aspectos. A Pandora ficou rica com essa empresa, muito bem sucedida, e ela é filha de um ator muito famoso, e ela narra como foi ter crescido sob a sombra desse pai com quem ela não se dava muito bem. E o irmão dela, uma pessoa de quem ela sempre teve muito apreço, o Edison, ele é um músico, né, de jazz. Ela guardava desse irmão uma impressão muito positiva de alguém bem-sucedido, alguém admirado, alguém atraente. E anos depois, quando ela se casa com Fletcher, o marido dela, que é marceneiro, e ele faz móveis de alto padrão em casa. Só que a Pandora é muito mais bem sucedida que o marido, né? Então isso gera uma certa tensão em seu casamento. E o Fletcher, ele é obcecado com a saúde e com a aparência. Ele é um homem divorciado e a Pandora é a sua segunda esposa. A primeira mulher dele abandona, né? Ele acaba deixando a mulher por causa problemas com droga, alguma coisa assim. E esse Fletcher, ele tem 2 filhos com a primeira esposa e eles foram criados pela Pandora, né? O casamento de 7, 8 anos ali. E ela, uma pessoa feliz, uma pessoa realizada, recebe a notícia de que o irmão precisa de sua ajuda, né? Um colega músico do Edison emprestava a casa dele para ele viver, ou seja, ele vivia de favor na casa desse amigo. E ele liga para a Pandora dizendo que não tem mais condições de manter o irmão dela lá, porque não dá mais. E aí ela compra as passagens para o irmão, ela vai buscar ele no aeroporto e ela tem um impacto ao reencontrar o irmão, porque ela simplesmente não reconhece. O Edison é um homem com obesidade mórbida, então todo o charme, o encanto dele que ela se lembrava quando criança, ela realmente não reconhece o irmão. A Lionel vai trabalhar esse assunto porque ela mesma vivenciou isso com o irmão dela, que também sofreu de obesidade, né? E que chegou a óbito, inclusive. Então é um assunto muito íntimo da autora, é um assunto muito particular. O meu livro está cheio de marcações, sublinhado, porque tem muitas citações assim engraçadas, tem assim muita crítica social. A própria citação que eu li, onde o gordo ele é apresentado como uma pessoa má, uma pessoa ruim. E ele diz, eu não sou pedófilo, eu não roubei você, porque você me trata como se eu fosse toda a podridão do universo. É um diálogo entre o Edison e o marido da Pandora. Então o livro ele é dividido em 3 partes. A chegada desse irmão, onde ela se depara com a obesidade, e ela chama a primeira parte de mais. A segunda parte do livro, menos, onde ela, juntamente com o irmão, eles vão começar uma dieta muito louca. Essas dietas que você compra na farmácia, sabe? Esses sachês de... não é nem comida aquilo, é um suplemento alimentício que eles vão passar alguns meses consumindo isso para perda de peso. Isso acaba gerando um conflito no próprio casamento da Pandora, mas ela está disposta a ajudar o irmão, já que ele não é mais bem-vindo na casa do marido. Ele dá um ultimato a ela, porque ele não se dá bem, ele é extremamente gordofóbico,
esse assunto é tratado aqui com muito humor, mas ao mesmo tempo com seriedade, a gordofobia. Eu gostei muito dessa temática porque eu sempre fui uma pessoa que tive, abre aspas, problemas com o meu peso. Então, eu sempre fui cheinho, sempre fui gordinho, emagreci, engordava, emagrecia e engordava. Então, ler esse livro foi muito bom para mim, foi uma autorrealização de certa forma. Quando o Edson começa a perder peso juntamente com a Pandora, é como que se nós mesmos, que somos gordinhos, estivéssemos emagrecendo com eles. Ela dá essa sensação de vitória. E ela trata também a relação da obesidade como uma questão de pecado e de culpa, mas que a sociedade impõe sobre o gordo. É como que se o gordo estivesse transgredindo uma norma social. É como se a gordura fosse uma coisa moral. Não é simplesmente uma coisa estética, uma coisa de saúde. É uma questão de ser bem-sucedido ou não na vida. É uma questão moral mesmo. Então, esse livro eu devorei, eu li assim muito rápido, foi muito bom. E ele está no projeto Desencalha. Então, estava ali na minha estante e eu fui deixando, mas quando eu peguei para ler, eu acho que o livro é quem nos escolhe na hora certa de ler. E foi muito bom para mim ter lido essa obra. Esse vídeo é mais uma recomendação de leitura. É uma história muito simples, como vocês podem ver, não tem muitos plots, não tem muitas viradas, a não ser o final, né? O final, a autora vai nos mostrar a verdade por trás de tudo aquilo que a gente leu na primeira e na segunda parte. Então a Pandora ela vai acabar mostrando uma coisa que eu me senti um pouco enganado, eu confesso, no final do livro, mas eu entendo a ideia, porque a autora quis fazer. Eu não posso desenvolver, senão vai acabar estragando a leitura de vocês. Mas é extremamente compreensível a postura da narradora ao contar a segunda parte do livro da maneira que ela contou e no final ela justifica o porquê ela fez isso. Eu achei muito interessante, eu dei 5 estrelas para esse livro, favoritei. Eu quero ler tudo que a Lionel escreveu, gente, de verdade. A escrita dela é fluida, os parágrafos dela são muito bem desenvolvidos, ela tem um senso de humor muito interessante. Na maneira dela abordar essa questão, eu achei muito engraçado, eu dei risada com muitas coisas aqui. É um humor, às vezes, um pouco cruel, é verdade, mas ela viveu essa experiência na pele dela, a família dela foi afetada por causa da obesidade, então ela tem um lugar de fala, ela tem esse direito de falar. E também, por ser um assunto tão pesado, né? Literalmente um assunto tão pesado, às vezes a gente precisa tratar com humor algumas coisas. E a gente sabe o quanto a sociedade ridiculariza, o quanto a sociedade oprime as pessoas que estão acima do peso. Você tem a obrigação de perder peso, você tem a obrigação de estar numa academia, você tem a obrigação de estar em forma, como que se o padrão estético fosse uma imposição mesmo. Então, por causa desse viés social, esse livro eu favoritei, e principalmente por causa da escrita da Lionel. Ela escreve muito bem. A linguagem é um livro que quem gosta de palavras, quem gosta de degustar frases e palavras, esse é um prato cheio. Quem gosta de literatura, quem gosta de ler, vai se deliciar pela própria linguagem, pela própria escrita em si, e não pela história. Então eu também cheguei a essa conclusão lendo esse livro, que um bom livro não precisa de muitas reviravoltas. Uma boa história não precisa de uma trama, sabe? Uma coisa mirabolante. Não. Se a pessoa tem o domínio da linguagem, o domínio da língua escrita, ela pode fazer qualquer assunto ser uma história interessante. Qualquer tema, qualquer abordagem pode se tornar um bom livro, depende da forma com que ela é desenvolvida. Então, esse é um grande exemplo de um livro que parece um filme da Sessão da Tarde. Eu tinha essa sensação quando eu estava lendo esse livro, mas que eu fiquei com vontade de reler depois esse livro, sabe? Mas esse livro aqui vai para minha amiga Lê Docena, eu espero que ela goste muito desse livro. E vamos ver como é que vai a Lê. O resto do projeto Desencalha, viu? Porque eu olho para os livros da lista e fico querendo ler outras coisas. Mas eu vou me engajar, eu vou me empenhar em colocar mais livros do projeto Desencalha. Se eu não me engano foram 10, 11 livros. E é isso aí, vamos tentar ler. Eu não sou bom em meta, gente, eu já percebi. Eu faço meta só para quebrar a cara. Mas esse livro foi uma grata surpresa, então é isso. Se você gostou do vídeo, dê o joinha. Se não gostou, deixa o seu dislike.
Deixe o seu comentário aqui se você conhece a Lionel. E é isso. Beijo no coração e até a próxima. Valeu!